tudo bem, gente? Eu sou a Ana Luísa e esse aqui é o Channel Talk, criado pela Australia Channel, agência de intercâmbio aqui na Austrália. E hoje, nossa convidada linda, maravilhosa, é a Carol, criadora do Insta The Overseas Life. E ela vai contar um pouquinho pra gente como que foi a trajetória dela e como que ela conquistou a tão famosa residência australiana. Tudo bem, Carol? Oi, Ana, tudo bom? Muito obrigada. Estou muito feliz por estar aqui, compartilhar minha história. Ai, que maravilhoso. Também estou muito feliz que você está aqui. E para começar, você consegue contar um pouquinho para a gente há quanto tempo que você está aqui na Austrália e contar um pouquinho como que foi a sua vida aqui? Que ano chegou? Como que foi a sua vida como estudante? Claro, então, eu sou gaúcha de Porto Alegre. Eu vim aqui para Austrália em 2013, então já vai fechar aí quase 7 anos. E, enfim, lá no Brasil, eu trabalhava bastante na área de marketing. Eu gostava muito do que eu fazia, mas eu sempre tive o sonho de morar fora, né? Eu sempre pensava assim, como que seria, né, viver minha vida em inglês, como que seria, não sei, ir para algum país diferente. E aí eu comecei então a trabalhar essa ideia, né, em 2012, um ano antes da minha viagem, comecei a trabalhar um pouco a ideia de vir para a Austrália. E aí eu decidi, escolhi pela Gold Coast e sempre morei aqui na Gold, então já faz 7 anos que eu tô aqui. Gente, que maravilhoso. E Gold Coast é muito gostoso, né? Eu nunca morei lá, conheço bastante, mas eu ainda vou morar lá um dia. Um dia. É uma delícia, né? Olha, não, eu acho que eu não tenho nenhuma outra cidade que eu não acho assim que tem tudo em um lugar só, sabe? Eu acho que tem várias cidades, cada cidade tem seu lado bom, seu lado ruim, mas a Gold Coast ela tem um pouquinho de cada coisinha. Ela não é uma cidade grande, não é uma cidade pequena. Ela tem 300 dias de sol por ano, então a gente vive nessa vida bem praiana. Eu amo. Ai, que delícia. E, não, e aí você fala, né? Ai, mora em Gold Coast, todo mundo acha que a vida é facinho, né? Mas nem imagina a quantidade de desafio que você passou desde que você chegou aqui há 7 anos. Consegue contar um pouquinho pra gente? Como que foi a sua trajetória aqui? Quando você chegou, você foi trabalhar com o quê? Você veio para estudar inglês? Sim, então, eu vim para estudar. Na verdade, a primeira vez que eu cheguei aqui, eu fiquei 5 meses. Então, era um visto de 5 meses para estudar 4 meses num curso de inglês. Eu não tinha nada de inglês, zero, zero. Então, eu pensei, não, preciso, né, aprender inglês, vou ficar 5 meses. E na minha imaginação, na minha cabeça, eu achava que em 5 meses eu ia sair fluente, ia trabalhar com marketing, virar gerente de marketing aqui na Austrália. Então, eu Ah, tinha o realmente eu famoso tinha esse inglês sonho. fluente. Eu achava assim, não, né? Imagina, eu vou lá, vou aprender com as pessoas de lá, vai ser assim, né? E aí, então, cheguei aqui na Austrália em 2013. Aquela primeira semana foi aquele turbilhão, né, de emoções, de ansiedade. A gente faz muita coisa na primeira semana. É abrir conta no banco, e é saber se virar no meio da rua. A gente não sabe como andar no meio da rua, né? Porque quando a gente não tem inglês, a gente não entende nada. E aí, então, aquela primeira semana foi assim, foi um mix, né, de emoções. E aí, com o tempo, eu fiquei aqui, claro, fui conhecendo as pessoas, fui me identificando lá no colégio. Lá na escola de inglês eu acabei conhecendo bastante brasileiros também, que a gente acaba criando uma comunidade, e aí a gente vai meio que se ajudando, assim. Mas no início é aquele perrengue atrás do outro, sabe? Para se Sim. comunicar, para alugar apartamento, até para tu poder ir dentro de uma lojinha, para tu poder pegar o teu celular, né, um número de telefone, já é aquele sufoco, você sai suando, tá? Porque você não consegue falar nada. Você abre o Google na frente da pessoa, é aquela comunicação, mas faz parte, né? A vida de estudante é isso aí. História para contar, né? Verdade. Tem que ter, né? Eu, Senão não tem graça. Não, aqui na agência a gente tem oportunidade de conhecer a pessoa logo que ela chega, acompanhar durante todo o tempo de Austrália. Então eu estou na agência há mais de 4 anos trabalhando. E aí tem aluno que está aqui há 4 anos e aí foi um dos meus primeiros clientes e é até hoje. E aí eu vejo a evolução e às vezes a gente sai para almoçar, bate um papo, o tanto que a gente dá risada. E é isso, quando a pessoa chegou, não sabia falar nada, hoje já, às vezes já trabalha na área, nem está mais no visto de estudante. Enfim, tem um monte de situações que eu acho muito legal. E aí, mas todo mundo tem uma coisa em comum, que é ter orgulho dessa parte, assim, tipo, e no final vira história para contar e cara, eu acho que é gratificante, né? Olhar para trás, ver o que Sim, passou, onde está e
e às vezes falar, cara, se alguém me contasse que isso aconteceria comigo, eu nem acreditaria. É esse sentimento. É isso mesmo. Uhum. Eu acho que essa sensação, assim, na verdade, quando acontece, né, a gente fica, meu Deus, e é aquele suor, aquela coisa. Mas depois, quando passa, a gente dá risada e pensa, nossa, olha só tudo que eu já passei, olha, nossa, não dá nem pra acreditar. Se contar, ninguém acredita. Então, Exatamente. realmente. Mas eu acho que essa faz parte, né? É parte da jornada do intercâmbio, né? Ah, com certeza, com certeza. E falando em parte de jornada de intercâmbio, uma das coisas que eu acho que faz mais diferença aqui, ainda mais para você que está há muito tempo, é essa coisa das pessoas que vão e vêm. Isso te Sim. impactou muito aqui? Então, aquele amigo que você conheceu na escola, muitos já não estão mais aqui, outros, sei lá, às vezes tem que mudar de cidade porque tem mais chance de conseguir a residência se mudar de cidade, mudar de estado. Como você lida com isso, com essa experiência primeiro, das pessoas que vão e voltam, e segundo, Sim. com a parte da distância, o fato de como lidar com a distância no Brasil? Então, sobre os amigos, isso realmente acontece, né? A gente acaba conhecendo muita gente aqui, e aí às vezes cria um laço, né, muito forte com pessoas até de países diferentes, né? Amigos Claro. internacionais, que é muito legal. E aí acaba que eu brinco, né, que é expira o visto da pessoa, expira o tempo da pessoa e a pessoa vai embora. Às vezes até ela nem pensava que ela ia embora, acaba indo embora um pouco antes. E assim, isso acontece o tempo todo. Durante 7 anos pessoas foram, né? E no início eu achava isso bem estranho. Eu pensava, nossa, né? A gente quando tá começando a ficar mais amigo daquela pessoa, a gente acaba perdendo essa pessoa. Só que hoje eu entendo como uma forma, né? Eu tento sempre ver as coisas como lado positivo. E eu vejo isso assim, ó, o lado positivo disso é que a gente acaba tendo amigos do mundo todo. Então, assim, não é porque ela foi embora. Hoje tu vai ter um amigo que tá lá na Itália, tu tem uma amiga na França, tu tem uma menina que mora nos Estados Unidos. Tu vai pra lá, né? Quando tu for pra lá, tu vai continuar tendo essa amizade, eu acho que isso que é legal do intercâmbio e dessas amizades internacionais. A gente não pode só pensar, né, que as pessoas só vão e vão. Na verdade, não. Depois que tu criou o laço, né, de amizade com essa pessoa, vai estar para sempre. Então, eu vejo isso. Eu tenho amigos no mundo todo hoje. Eu acho que essa é uma das partes mais incríveis também do intercâmbio. Cara, e eu adoro, assim, uma das cenas que eu percebi que eu tava no intercâmbio e o quanto eu fiquei feliz, eu tava numa mesa, era um jantar na casa de uma amiga que era da Tailândia, e na mesa eu era a única brasileira, e aí na mesa tinha ela, que era da Tailândia, e eram pessoas de 8 países ao todo, diferentes. Então, estávamos eu e ela e mais 6 amigos. Nenhum era do mesmo país. A gente, acho que tinha um ou dois que falavam a mesma língua, mas, cara, eu falei, que outra oportunidade eu teria, né, de estar numa mesa com pessoas de 8 países diferentes, todos falando a mesma língua, do jeito que dava, porque isso também foi logo quando eu cheguei, ninguém ali eram amigos meus, eram colegas de classe, e aí eu falei, caramba, que negócio legal. E aí eu lembro que tinha um menino do É Japão e ele verdade. contava como eram as coisas lá, e a outra menina que era da China contava como era da China, eu contava como era no Brasil, e a gente ria tanto, porque era tão diferente, e quando, né, que a gente podia ter uma oportunidade de conhecer e conversar e nos tornar amigos de pessoas tão diferentes da gente. Cara, isso eu acho muito legal. Com certeza, até o inglês, né? A gente fala, o inglês ele é peça fundamental. Acho que no momento que eu realmente aprendi inglês, que eu passei a me comunicar como eu me comunico em português, eu pensei, nossa, gente, tem um mundo inteiro acontecendo, sabe? Porque a gente tá ali, claro, falando português com os brasileiros, mas quando a gente realmente começa a se conectar com pessoas que são muito diferentes da gente, de cultura, que a gente só lia em livros, só olhava em filmes, a gente pensa, nossa, meu Deus do céu, tem muito mais pra gente poder fazer, tem muito mais pra explorar, pra conhecer. Tu me perguntou sobre a saudade do Brasil, né? Que também é outro ponto, assim. Realmente, assim, quando eu vim para a Austrália, no início, eu vou te falar que eu não sentia tanta saudade, assim. Era tudo tão novo, era tudo tão diferente, que eu acho que eu nem tinha tanto tempo para pensar no Brasil, assim. Mas acho que quanto mais você vai ficando aqui na Austrália, eu acredito, assim, é o que tem acontecido comigo, mais me pega esse lance da saudade com relação à família, né? Então, a família, assim, para mim, é o que eu mais, realmente, sinto muita falta, de estar todos os dias, de perder alguns momentos, né, que a gente acaba perdendo.
Mesmo que a gente use, graças a Deus que tem internet, graças a Deus que tem Skype, tem tudo. Sim. Tem grupos no WhatsApp, assim que eu lido hoje, a gente tem grupos no WhatsApp com a família. Mas eu acho que essa é o único ponto do intercâmbio que a gente tem que sempre tentar manter. Tem que achar o nosso jeitinho, como é que a gente vai manter aí essa saudade, assim. Então, eu falo hoje todos os dias com a minha mãe, todos os dias, tem, assim, todos os dias, por mensagem. Eu ligo um dia sim, dia não para eles. E eu tenho um grupo com meus irmãos, que é só eu e meus irmãos também, que a gente se fala todo dia. Então, é assim que eu lido, né, pra matar a saudade. Então, eu tô sempre ligando. Às vezes eu boto o celular, assim, na frente da cozinha, começo a cozinhar meu almoço e fico falando com eles, sabe? Chamo todo mundo, meu irmão, meu pai, todo mundo, e a gente fica conversando, assim. Então, é engraçado que a gente acaba, às vezes, tendo mais convivência com eles dessa maneira do que quando eu tava lá no Brasil, talvez trabalhando fora, passando o dia inteiro na universidade. Eu também tenho essa impressão. Né? Eu também tenho essa impressão. Às vezes, morando lá na correria do dia a dia, eu, às vezes, ficava sabendo menos da vida, participava menos da vida deles do que aqui agora. Porque o que acontece? Principalmente agora, durante a pandemia, eu quero estar mais presente, eu quero saber o que está acontecendo. E aí, eu acho até que essa pandemia aproximou mais ainda. Eu já falo bastante com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com bastante frequência, mas eu acho que agora na pandemia eu até aumentei o ritmo. É o tipo de pergunta, a gente acaba, parece que se interessando um pouco mais, porque a gente tá longe, então a gente sente mais falta, né? Quando a gente tá ali no dia a dia, a gente, não é que a gente não goste de nada, mas a gente acaba a gente tá tão ocupado no automático fazendo as nossas coisas que a gente não para escutar a história do meu pai, da minha mãe. Então, assim, eu notei que para mim a gente se aproximou, né? Acabou o intercâmbio, assim, acabou aproximando, assim, um pouco mais até da família. Mas Entendi. É isso. Carol, a gente chegou no final do primeiro bloco. Agora vão vir aqui uns comerciais. Logo, logo eu te chamo de volta. E aí, tá gostando do nosso conteúdo do Channel Talk de hoje? Quer saber mais sobre a nossa convidada, a Carol Prates? De estudante a residente e empreendedora na Austrália. Se você quiser saber mais sobre a vida dela, entre no Instagram The Overseas Life ou confira o e-book dela sobre morar na Austrália. Vem pra Channel Mind. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Channel Talk. Hoje falando com a Carol, dona e proprietária do Insta The Overseas Life, que ajuda muito o pessoal que está fora do Brasil e até quem está aqui na Austrália a entender a vida australiana, principalmente lá em Gold Coast. Muito maravilhoso. Quem ainda não conheceu, vale a pena. A gente vai deixar no comentário o Insta, o arroba do Insta da Carol. Carol, agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de residência. Mas antes de falar de residência, vamos falar todos os perrengues que você passou antes de chegar na residência. Primeiro, só me fala uma coisa, você conseguiu a residência através de qual profissão? Através do marketing. Então, na verdade, lá no Brasil, eu já trabalhava com marketing, né? E eventos. Eu era coordenadora de eventos no Brasil. Então, o meu sponsor aqui foi na área de coordenação de eventos e marketing, dentro de um bar lá em Surfers Paradise. Porque eu trabalhei para um bar em Surfers Paradise. Gente, que maravilhoso. Eu acho que pode ajudar muita gente isso. Então, bora contar desde o começo essa história. Então, tá. Então, assim, o primeiro trabalho que eu fiz aqui na Austrália foi quando eu cheguei na Austrália. Eu tinha, na verdade, assim, antes ainda de eu trabalhar na área, eu tinha essa visão de que em 5 meses eu ia conseguir trabalhar já na área de marketing. E virar fluente em inglês. Então, na minha primeira semana, virar fluente, eu já achava assim que eu ia ser uma gerente em 5 meses. Então, quando eu cheguei, eu realmente achava, eu não tô nem brincando, eu tinha realmente essa convicção de que ia acontecer. Aí, quando eu tava na minha primeira semana aqui, ali na primeira, segunda semana, eu trouxe dinheiro só para ficar 1 mês, né? Assim, sem trabalhar. Então, eu já comecei a ficar meio ansiosa. E aí, eu mandei, eu acho que uns 50, 60 e-mails para empresas de marketing, dizendo que eu trabalhava com marketing, experiência e tudo mais. Aqui, copy e cola, né? Do Google, enfim, eu mandei muitas mensagens. Aí, eu recebi uma das mensagens era para trabalhar no Marriott Hotel, que é um hotel lá de Gold Coast bem famoso. Na área de marketing, me chamaram para uma entrevista na segunda semana. E eu, nossa,
que demais, eu tava ligando para minhas amigas, falei para todo mundo que eu ia trabalhar com marketing, né? Olha só. Aí eu cheguei na entrevista e eu lembro quando eu cheguei na entrevista tinha umas 160 pessoas lá. E aí o meu coração já ficou assim, né? Aí parece que começou assim, ó. Aí que parece que eu acordei, que assim, Carol, você não fala inglês, como é que você vai se fazer essa entrevista? Aí eu sei que na hora, assim, só quando eu pensei isso, chamaram meu nome, eu entrei na reunião, tinha 5 pessoas para entrevistar, todo mundo super, sabe, assim, terno, né? Aquela posição toda. Eu entrei já. Tem uma coisa, assim, que eu sou muito cara de pau, sabe? Eu nunca tive muita vergonha com o meu inglês. Eu sempre falei tudo errado, mas eu falo, sabe? Eu nunca fui tímida. Então, eu tinha um inglesinho que eu arriscava, assim, sabe? Tudo errado, mas eu falava. Então, eu pensei, não, eu vou sentar, eu vou falar, né? Eu vou falar o que der. Aí, foi 5 minutos, acho que, de entrevista, porque eu comecei a falar, as pessoas já se olharam. E aí, assim, uma coisa quando você tá aprendendo inglês, né? As pessoas começam a fazer assim, e aí começa a vir as rugas, assim, e elas te olham assim, e você pensa... Porque elas estão se esforçando pra te entender, meu Deus do céu, não entendeu nada. Porque quando tu começa a falar, você não sabe falar, aí outra pessoa não tá entendendo, ela já faz aquela cara assim pra ti, e aí tu, no pânico, tu já pensa, meu Deus, nossa, ele não entendeu nada, o que eu vou fazer? Ele já tá vermelho, suando. Então, eu lembro aí que a pessoa, né, abaixo. Eu não entendi o que ela falou. Só ladeira abaixo. Eu não entendi o que ele falou, mas eu entendi que era um não, porque eles se levantaram, né, apertaram minha mão, daí eu saí, assim, pra casa. E esse foi o momento, por que eu conto isso? Porque esse foi um momento, assim, que eu meio que dei um baque, né, que eu pensei assim, ó, cara, eu não posso trabalhar com marketing. O que eu vou fazer, né? Tipo, eu não sei fazer nada mais, eu só sei trabalhar com eventos, que é isso que eu sei fazer. Aí eu comecei a ir atrás, né, de trabalhos, comecei a trabalhar, conversei com pessoas que estavam na Gold Coast, e aí eu fui para ir num trabalho de limpeza. Meu primeiro trabalho na Austrália foi de cleaner, e eu limpei o apartamento que eu tinha me mudado para morar com uma australiana. Até esse primeiro emprego eu precisei de uma ajuda de uma brasileira que eu tinha conhecido, porque... assim, pra mim, limpar o apartamento é passar um paninho, mas não, né? Quando tu faz um cleaner mesmo, você tem que saber como tirar a marca de vidro e não sei mais o que, eu não sabia. Então, essa menina dividiu o valor lá com ela e ela me ajudou. Então, ela me deu umas dicas. Aí, o segundo trabalho foi quando eu fiquei de vendedora de ticket. Então, Byron Bay é uma cidade que fica bem pertinho de Gold Coast. Então, é bem turístico, as pessoas gostam muito de passar o dia lá. Então, eu consegui esse trabalho, que era um stand no meio do centro de Surfers Paradise, para vender os tickets. Então, é outra coisa também, que eu fui na cara de pau, assim, né, pelo meu jeito, mas que, na verdade, eu não sabia falar nada. Então, as pessoas vinham para mim, elas falavam, eu só falava, eu respondia essa ticket, Byron Bay, $40, falava, $40. Era só isso que eu falava, ticket. Aí a pessoa falava, o ticket, era só isso, de verdade, assim... Só que, assim, as pessoas, elas eram muito legais, a maioria, né? Tinha umas pessoas que ficavam meio de cara e saíam, mas a maioria era muito, assim, achava engraçado, perguntava de onde é que tu é? É brasileira? Aí já começava, carnaval, Ronaldinho, e sabe? Aquela coisa ali, eu já vendi o ticket. Mas, assim, foi um trabalho que eu não pude ficar muito tempo, porque logo o dono viu que eu não tinha muito inglês fluente, então eu acabei saindo desse trabalho. O terceiro trabalho foi com promoção de eventos, assim, para fazer festinhas brasileiras aqui na Gold, né? Tá. Então, eu conheci um brasileiro que ele fazia muitas festas brasileiras na Gold Coast. Então, ele me convidou a trabalhar com ele. E foi um trabalho muito legal, porque a gente ia para as escolas de inglês, a gente ficava na frente das escolas de inglês e entregava panfleto promovendo a festa brasileira, que às vezes era um samba, um funk, alguma coisa assim. Então, eu acabei conhecendo a comunidade inteira da Gold, assim, a comunidade é muito unida, né? As pessoas se ajudam muito. Então, foi muito bacana esse período. Então, a gente fazia promoções em shoppings, em um monte de lugar. Aí, nessa época, uma dessas casas noturnas que eu acabava promovendo, acabei conhecendo o dono e eu trabalhei para ele de garçonete. Então, eu entrei para trabalhar de garçonete à noite. Então, eu entrava no trabalho às 9 da noite e eu saía às 6 da manhã. Então, era bem pesado, assim, o trabalho. Mas eu queria muito, porque eu não sabia trabalhar de garçonete. Queria aprender, me deram uma oportunidade. E aí foi bem legal, assim, porque as garçonetes ali acabavam me ensinando. E eu lembro que eu copiava elas, né? Porque eu não conseguia falar com elas. Então, eu via que elas andavam com a bandejinha, eu andava atrás. Elas botavam um paninho na esquerda, eu andava atrás. Então, era tudo assim, meio cópia, sabe? E foi um trabalho foi assim, um desastre, mas foi bem bom, assim. O primeiro mês, sem brincadeira, meu chefe parava na minha frente, ele falava. Aí eu não entendia nada. Só que tem uma coisa, gente, quando a gente tá aprendendo inglês, a gente não quer
ficar pedindo assim, tipo assim, fala de novo. A gente fica com vergonha de ficar pedindo pra pessoa falar de novo tanto, às vezes, né? Então você fala que sim, que você entendeu. Você faz aquela cara de tipo assim, só que você não entendeu nada. Então, volta e meia ele falava comigo e eu falava assim. Aí eu ia pra esquerda e ele falava, Carol. Aí eu falava o quê? Daí ele fazia assim, era pra ir pro outro lado da mesa ou pra buscar uma cadeira, pra limpar o chão, que seja. Tipo, acontecia toda noite, sabe? Era um desastre de mim, era um horror. Mas foi um trabalho bem diferente, assim, foi bem legal. Só que eu trabalhei nesse trabalho por bastante tempo, né? Consegui juntar um dinheirinho porque ganhei gorjeta, que é muito bom, que me ajudou na hora do visto também, de renovar o visto. Foi inclusive na época que eu renovei meu visto para mais 2 anos aqui na Austrália. Só que era um trabalho que ele estava me deixando muito exausta já, porque como eu trabalhava das 9 às 6 da manhã, eu entrava na escola às 9 da manhã do outro dia. Então era bem puxado e era um trabalho muito... Fisicamente eu estava exausta, né? Sem falar que nesse bar era obrigatório eu estar com a bandeja no alto, lá no alto, assim, eu andava com ela lá no alto. Então, até hoje eu tenho um barulho que se faz aqui no meu ombro, que eu acho que é disso, assim. Então, com o tempo eu comecei a pensar, nossa, eu preciso achar um outro trabalho, né? E aí, fui para um próximo trabalho, que foi um dos trabalhos mais legais que eu tive aqui na Austrália, que eu conheci uma brasileira, que ela era gerente de uma agência de viagens na Gold Coast. Então, eu virei uma guru de viagens. Então, era muito legal, porque é uma empresa multinacional, ela fazia viagens para Austrália, Nova Zelândia e Ásia. Então, a gente acabava que... basicamente, eu sentava aqui, um estudante, um backpacker, sentava na minha frente, e eu planejava a viagem com ele. Eu dizia, hoje você vai para Gold Coast, amanhã você vai para Byron Bay, amanhã você vai para Sydney. Era super legal, assim, porque eu sempre gostei muito de viagem e comecei a desenvolver o meu inglês. E é um trabalho bacana, assim, porque tu tem muito contato com gente do mundo todo, né? Sim. Aí foi bem legal, esse foi um trabalho, realmente, esse é um trabalho que eu mais desenvolvi o inglês, que eu realmente comecei a sentir que eu falava inglês. Foi quando, nessa época também, eu tinha muito problema com falar no telefone ainda, né? Eu tinha muito medo de falar no telefone. É o famoso telefone. Nossa, assim, cada vez que tocava aquele telefone, eu dizia que eu tava com dor de barriga, eu precisava ver uma coisinha ali fora. Era assim, ó, tipo, desculpa pra tudo que é lado. Eu desligava nas caras das pessoas e dizia, ai, tá muito chiado, não sei, não entendi. É horrível, assim. Ai, meu Deus, eu fiz aí, muito com isso, o tempo... Às vezes faço até hoje. Sabe? Daí a gerente da loja, no caso a brasileira, ela começou a ver e ela começou a tentar me ajudar com isso. Então, ela começou a me dar mais trabalho no telefone para que eu perdesse esse medo de telefone, sabe? Sim. E foi ótimo. Fiquei lá 1 ano, assim, foi maravilhoso, um trabalho incrível. Conheci muita gente, porque eu tinha contato com as escolas de inglês também. A gente fazia eventos nas escolas. Foi um trabalho que eu entrava dentro das escolas de inglês e eu apresentava agência, então eu começava a falar inglês. Então, assim, foi maravilhoso. Só que daí esse foi um marco, assim, também na minha história inteira, a jornada de intercâmbio, que é aquele momento de decisão, né? Que com o tempo eu comecei a querer muito ficar na Austrália. Eu comecei a pensar, nossa, é isso aqui que eu quero. Eu não quero voltar mais para Porto Alegre, não quero fazer o que eu estava fazendo antes, eu quero ficar aqui. Como é que eu vou ficar aqui? Comecei a pensar em estratégias, como é que eu ia ficar, né? Porque o visto, cada vez que você vai pagando, eu não queria ficar pagando visto para sempre. Até porque não é nem só por isso, porque chega uma hora que você nem pode só pagar visto, você tem que ficar aqui, né? Sim, você tem que ter uma estratégia. Aí foi o momento que eu decidi uma estratégia. Aí foi o momento, então, que eu comecei a perceber que a minha chefe, ela ainda não tinha residência, né? E eu pensei, bom, então nesse trabalho aqui eu não vou conseguir ter a residência, né? Eu comecei a ligar os pontinhos, porque vai demorar eu imaginava que eu... sabe, vai demorar, porque a minha ideia, eu já tinha conversado com um advogado de imigração, eu já tinha entendido como que funcionava o caminho do sponsor, né, que eu precisava achar uma empresa que me sponsorasse na área de marketing, que era a minha experiência, e aí eu comecei a ver que ali não ia dar, porque ela, que já estava 5, 6 anos como gerente da agência, não tinha ainda, estava no processo tentando conseguir. Aí foi assim, foi um momento que eu fui para casa, eu pensei, assim, e olha, parecia que era uma coisa, assim, dentro de mim, era uma intuição muito forte, dizendo, você não pode cair. Se você ficar aí, você só vai se acomodar, você só vai acomodar, você vai passar o tempo. Então, eu decidi sair desse trabalho. Foi assim, ó, minhas amigas, todo mundo, família, todo mundo, sabe que todo mundo dizia, você é louca, guria, você tá louca, tinha carteira assinada, salário bom, gente, é difícil, né, normalmente num visto de estudante, a gente tá com um trabalho melhor, assim,
Então, foi um momento, assim, que todo mundo falava, e eu ficava só quieta, eu pensava assim, não, mas é isso aí. Tava muito dentro de mim, assim, sabe? Que uma coisa melhor ia aparecer e que se eu quisesse a residência na Austrália, eu não poderia continuar ali. Eu não poderia me acomodar como eu já me acomodei em Porto Alegre, nos meus outros trabalhos, sabe? Sim. Então, eu saí, fiquei Deixa sem eu fazer uma trabalho. pergunta. Nessa Tá. época, você tinha o quê? 3 anos de Austrália? 4? Eu tinha 2,5 Tá. por aí. E quantos anos você tinha? 2,5, mais ou menos. Então, eu cheguei na Austrália com 25 anos. Então, eu tava aí com 27, 28. quase 28 Madura anos. você. Foi uma decisão madura. Foi bem difícil, assim, de verdade. Assim, eu acho que poucas pessoas entenderam o meu lado. A maioria, sabe, assim, puxou pra baixo. Aquela, você é louca, agora você vai limpar banheiro, você vai ver. E aí eu fui pra casa, fiquei até a primeira semana sem trabalhar. Pensei, não, vou respirar um pouco. Só que aí as contas começaram a chegar, você tem que pagar algo, né? Eu pensei, não, preciso achar alguma coisa, né, pra trabalhar. O pânico. E aí eu tava O pânico, E eu tava em Surfers, eu pensei assim, eu conheci um gerente, né, de um bar, que fica um bar bem famoso, que fica bem no meio de Surfers, de frente pra praia, e ele me ofereceu um trabalho de garçonete. E aí eu pensei, vou ficar aqui então, pelo menos por agora, assim, pra ver o que vai dar. E aí a gente entrou, eu acabei entrando de garçonete de dia, que também é um outro trabalho que eu fiz, que ele era um pouquinho diferente do garçonete à noite, né? Então de dia você tem um pouquinho que, né, tem um pouquinho mais de inglês mais desenvolvido, porque você vai até a mesa da pessoa e tudo mais. Então, eu fiquei nesse trabalho. E aí, eu comecei, então, a fazer amizade bastante com os donos. Eu trabalhei... O sonho da garçonete é ser bartender, né? Então, você é a garçonete olhando para as meninas do bar, porque a garçonete trabalha, né? Ela rala no bar, ela vai para lá, para cá, assim, e você olha para as meninas do bar, as meninas do bar Gente, eu posso falar, tampinha. até agora eu tô imaginando como não deve ser difícil levar a bandeja assim, meu Deus. É bem difícil. Eu acho que se pedir pra fazer hoje. Nesse bar era normal. Era festas de noite. Esse que era à noite, à noite eu precisava, era festa. Não, esse de agora, esse que eu até apliquei meu sponsor, ele era um restaurante de dia e à noite ele tinha festa. Então eu tinha que sim levar a bandeja, mas era normal aqui. O que eu tinha que levar lá em cima, como era uma casa noturna, para não pegar na cabeça. Tem que ter insalubridade, gente. Isso aqui. Para não pegar na cabeça das pessoas. Então. Misericórdia. Que tinha treinamento? É equilíbrio. Muita. Nada, não. Foi tudo na hora. Isso, porque assim, você não pode também mostrar. Dia. Você tem que mostrar que você sabe o que você está fazendo, entendeu? Então você, né, tem que ir confiante. Aqui na Austrália, eu brinco, eu nunca vi um brasileiro, um australiano ou qualquer outro nacional perguntar numa entrevista de emprego, você já trabalhou com isso? Um brasileiro falar, não. Tudo a gente sabe fazer. E sabe mesmo, não é que a gente inventa, não. Tudo. Na hora a gente dá um jeito. Isso é verdade. Então, daí eu acabei trabalhando então, nesse trabalho. Era o meu sonho ser bartender, comecei a pedir para ser bartender, daí eu consegui. Então, eu fui bartender lá dentro desse restaurante também. Foi muito legal, porque daí eu não queria sair do bar, né? Porque é maravilhoso estar no bar lá, comecei a aprender os drinks, a fazer os drinks. Aprender a fazer coquetel. Aí, acabava assim, que eles me botavam para fazer tudo lá, na verdade. Então, eu fui runner também, então eu ia carregar os pratos da comida. É muito engraçado, que você ia bem feliz achando que você ia ser bartender hoje, mas aí eles te botavam no floor e diziam, não, vai lá pro chão, vai carregar prato. E tu tava... Então era meio que assim, sabe? Então eu fui o runner e eu também trabalhei nesse mesmo lugar de host. Então eu ficava às vezes, tem dias que estavam, dias que não estavam muito cheio, eu ficava na porta do restaurante, chamando as pessoas, enfim, pedindo para elas virem subir lá, tinha uma escada para entrar, enfim. Então eu tive vários trabalhos, né, de hospitality nesse mesmo trabalho. Restaurante. E aí foi ali, então foi nesse trabalho, nesse restaurante. O que aconteceu? Como eu comecei a ficar muito amiga ali também dos donos, eles não tinham um marketing muito bom, eu comecei a fazer festas brasileiras para o restaurante. Então eu já tinha esse contato com a comunidade brasileira e eu comecei a fazer festa e a gente lotou o bar, assim, lotou. A gente fez jogo do Brasil, foi 700, 800 pessoas. Eu lembro que foi eu nunca esqueço aquele dia que eu tava no bar. Tinha, acho que quase 1.000 pessoas no bar, aquela gritaria, que brasileiro fala alto. E o meu chefe, ele me olhou assim, disse, é sempre assim? E eu falei, gente, é assim, meu filho, é feliz. Porque
essa alegria do brasileiro, do jogo, né? Essa garra, galera com todo mundo de E na camisa hora do hino, amarela no então? bar, sabe? É mão no Nossa! peito, gritaria. Todo mundo olhando pra TV, assim, sabe? Assim, É assim de mesmo. verdade. Foi ali que eu ganhei eles, assim, sabe? Que eles pensaram, nossa, né? Vamos ficar com ela. E isso, esse aí, jogo que você está falando aconteceu? do Brasil, foi na Copa? Foi a última Copa? Pois agora que eu não me lembro, foi na Copa, né? Que eu Tá. faz isso aí 3 anos. 2016. Não, como é que é? 2018? Gente, que ano é? Não sei, não. 2018, não. Não Sim, sei. 16. Coloca nos comentários aqui 18. se você sabe. Não sei. Ih, Eu não me lembro. Aqui, mas eu Não acho que é me lembro. 18. Foi no jogo da Copa. Daí. Tá. E aí, então eu acabei fazendo, além das festas brasileiras semanais, a gente começou a ter festa semanal, eu comecei a dar pitaco nas coisas de marketing deles também. Então eu comecei a ajudar eles no marketing, mas porque eu gostava, né? Então eu ajudava a fazer menu, eu mexia em algumas coisas de designer, eu dava dicas da TV, então eles não tinham essa pessoa, né, de marketing. E aí o que aconteceu? Com o tempo, eu lembro que o meu visto estava para expirar. Eu tinha 3 semanas para voltar para o Brasil. E aí eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu vou ter que pedir sponsor. Eu sabia que eu tinha que pedir sponsor, só que assim, quando a gente tem que pedir sponsor, a gente fica nervoso. A gente pensa, ai meu Deus, Claro. vou me demitir porque eu vou pedir sponsor. A gente tem medo que a pessoa demita a gente. E eu pensei, vou pedir. Não tem nada a perder, vou lá, vou pedir. O não eu já aí eu sentei tenho. com o meu chefe. O não eu já tenho, essa aí é minha frase. Fui lá, sentei com o meu gerente. Tem o gerente geral e tem os donos do restaurante que nunca vão lá, né? Então eu reportava pro gerente geral. Falei pra ele a minha situação, disse que eu tinha que voltar pro Brasil. Disse, tenho 3 semanas pra voltar pro Brasil. Eu queria muito ficar na Austrália, meu sonho. Daí foi toda aquela coisa, né? De dizer, te conta toda essa história. Disse que não dava pra voltar pra Porto Alegre, não. E aí ele falou assim, infelizmente a gente não dá sponsor, não. Sinto muito. Foi aquele pó, sabe? Assim, aquela água lavada na cara. Aí eu pensei, tá bom. Então, só pra te falar, então eu vou sair, né? Em 3 semanas eu vou ter que sair do trabalho. E aí fui pra casa. Aí foi aquele chororô, né? Fiquei assim, bem pensando, nossa, sabe? O que eu vou fazer, né? Na verdade, eu fiz um drama, eu não ia voltar, né? Eu ia renovar mais uma vez, se tivesse, sabe? Mas eu precisava. Eu precisava ficar, saber. né? Eu queria o sponsor. Eu quero uma residência, gente. Aí ele me ligou na manhã do outro dia. Ele falou assim, Carol, vem aqui. Esse mesmo gerente que falou que não. Esse mesmo gerente, ele me ligou no outro dia falando assim, vem aqui pra a gente conversar, porque eu falei sobre o teu caso com os donos e eles gostariam de conversar contigo. Aí foi aquilo, meu Deus do céu, é minha chance. Adorei esse gerente, gente, maravilhoso, isso é que é ser líder. Mas eu não gostava muito dele. Eu pensei, meu Deus, é minha chance. Sabe? E sabe quando você acredita demais que ia acontecer? Tipo, era muito engraçado, porque eu tinha isso muito forte durante toda a minha trajetória, que eu sabia que eu ia conseguir a residência. Eu só não sabia como, mas eu sabia que ia rolar. Eu tinha certeza. Se não ia ser por aqui, ia ser por lá, mas eu ia dar um jeito. Então, eu fui lá no outro dia, assim, conversar com ele. Sentei, mas eu tava na expectativa, mas meio assim, né? Aí ele falou assim, olha só, conversei com os donos e eles falaram que tem uma possibilidade, então, talvez, de te ajudar. Você quer conversar com eles? Daí eu falei, então, conheci finalmente o dono, que eu não conhecia o dono ainda, né? Eu só conhecia por e-mail. Então, eu fui falar com o dono, a gente foi numa salinha lá atrás do bar. Eu tava suando frio, assim, nervosa, assim. E aí, foi muito engraçado, porque ele me olhou, assim, ele disse, eu fiquei sabendo do seu trabalho aqui, a gente gosta muito de ti, né? Ele não me conhecia, mas ele sabia do que eu vinha fazendo, né? Sim. Vinha ajudando. E ele falou assim, eu fiquei sabendo que você quer ficar aqui na Austrália, então o que precisa para ficar aqui na Austrália? Me olhou. Aí eu falei, então, eu preciso de um sponsor. Daí eu falei, né, porque eu preciso de um sponsor, é o único jeito de eu ficar, porque é muito caro ficar aqui na Austrália, nananã. Comecei a falar um monte de coisa, assim. E aí, ele me olhou assim, tá bom, vou te ajudar. Aí, quando eu abri um sorriso, ele falou assim, como que é essa função do sponsor? Daí eu, sabe assim, quando você fica muito feliz, você pensa... Ele não sabe o que ele tá se metendo, sabe? Tipo, ele não sabe faz ideia. O que é o sponsor. Ele não faz ideia. Daí, assim, eu não sabia se eu chorava na frente dele, assim, eu tava muito feliz. Assim, olha, então a gente vai ter que sentar junto com o advogado, né? Na verdade, você praticamente me paga pra eu ficar aqui na Austrália. Eu meio que expliquei, assim, por cima pra ele como é que funcionava o sponsor. Eles nunca tinham sponsorado ninguém.
Ah, tá. Então, o dono, ele era muito coração, assim, ele tem 7 filhos, ele já ajudou muitas pessoas, assim. 7 então filhos? eu senti que ele queria... gente. Mas acho que parece que é uma coisa meio normal aqui, né, de família de brasileiro. Mas eu me assusto toda vez. Cria. Não, era um monte de gente. E aí eu achei, assim, essa questão do sonho, assim, acho que ele pegou muito na minha história, que eu falei, olha, eu trabalho com marketing, o que eu queria passar para ele é que, assim, pode ser que meu inglês ele não seja fluente, tá? Pode ser que eu, não consiga ainda, fluir, que nem eu falo em português. Só que eu tenho experiência, sabe? Eu sei o que eu tô fazendo. Então, por exemplo, eu sei fazer um menu, eu sei deixar esse bar lotado, eu sei promover, eu só preciso de talvez um pouco mais de tempo pro inglês. Inglês é tempo, né? É tempo claro. A história aqui na Austrália, tu vai melhorando. É convivência. Eu acho que ele pegou muito. Eu acho que ele se comoveu bastante com a história e eu acho que eles gostavam bastante do meu trabalho e ele resolveu me ajudar, então a gente foi juntos lá para um advogado de imigração, aí começou todo o processo e existia a possibilidade, então, naquela época, de aplicar para coordenadora de eventos na área de marketing. E o bom, assim, foi que eu já tinha feito aqui diploma de marketing, eu já tinha feito management, eu já tinha vários cursos já feitos aqui na Austrália. Então, quando eu apliquei, eu já tinha isso, né? E além da faculdade no Brasil, a experiência, o tempo de experiência, então tudo fechou, assim, pra mim. Foi assim, parece que caiu alguém do céu, sabe? É o seu momento, ele era só o elo que faltava para tudo que você já tinha preparado. Eu acho assim, foi um anjo, sabe? Até hoje eu falo que ele é meu anjo, meu amigão, assim, a gente é super amigo. Eu falo pra ele, porque assim, ele não tem ideia do quanto que... Eles não sabem o que a gente passa, né? Essa transformação de largar a tua vida. Eles não fazem ideia de como que é. Então, quando eu comecei a contar pra ele como é que funcionava, como que é a vida no Brasil, ele cada vez mais ficava comovido e começou a gostar mais ainda de brasileiros, sabe? Porque por causa disso, da nossa história, do que a gente passa no Brasil também, sabe? Sim. E aí foi isso, aí eu ganhei a residência, quer dizer, não foi assim, né? Foi um Você processo, aplicou quando? Né? Então, aí eu você conseguiu aplicar nessas 3 semanas que você tinha? Sim, aí foi uma correria do cão. Não, eu imagino. Não, você não tem noção. Não tem noção, meu Deus. Porque assim, é muito documento que você tem que Eu posso falar porque eu sei, eu apliquei a minha em 3 semanas também. Não foi de sponsor, foi um outro caminho, mas assim, eu tava com mais ou menos tudo encaminhado. E aí, a única coisa que faltava era meu marido passar na prova. E aí, meu marido fez a prova, mas faltavam 3 semanas para vencer meu visto de estudante, igualzinho. E aí, meu marido fez a prova e falou, nem fui tão bem. Vamos renovar estudante mesmo? Paguei a escola, paguei o seguro-saúde, veio a resposta, ele passou. Liguei para advogado e falou... nossa! Foi um desespero, aquela coisa, pega de volta o dinheiro da escola, pega de volta... Então, assim, eu sei, em 20 dias eu resolvi a vida que uma pessoa normalmente leva 1 ano para resolver. Nossa. Então, eu sei exatamente esse Não, foi porque... porque quando a gente está aqui, a gente tem que ter acesso a muitos documentos que estão no Brasil, né? Por exemplo, eu tinha que passar toda a minha faculdade, universidade lá, eu tinha que passar para inglês. Eu tive que contatar meus chefes antigos, sei lá, de 10 anos atrás, que eu nem falava mais com eles. Uma das empresas tinha fechado, o cara tinha todas as caixas numa garagem na casa dele, ele tinha que achar um recibo. Nossa, eu chorava, eu dizia, cara, só vai lá, por favor, eu te pago, pelo amor de Deus. Eu chorava, assim, porque eu pensava, eu preciso, assim, todo mundo foi muito legal. Assim, eu só tenho a agradecer, porque meus chefes foram na mão incríveis. Do cara que tem uma caixa na garagem. Tipo assim, sabe? Eu e meu marido, a gente tava nessa também. Nossa, quando ele mandou as fotos, era muita caixa mesmo, sabe? Ele tinha que achar um recibo perdido no meio das caixas, sabe? Então eu pensei, nossa, por favor, sabe? Eu falei, não... Assim, eles foram incríveis. Então, assim, em 3 semanas foi aquele né? E aí tinha só mais a questão do inglês. Então, eu tinha que fazer a prova do IELTS. Então, eu precisava passar na prova do IELTS. Então, tem aquela pressão que eu tive que eu precisava passar. Eu não tinha... Eu botava isso na minha cabeça. Não tem não, Carol. Você vai passar, entendeu? Então, eu estudei em 3 semanas. Muito em casa. Em 3 semanas.
Então, eu tenho noção. Assim, eu paguei professor particular, sabe? Eu me coloquei de cabeça, assim, ó, eu vou passar nisso. Aí, quando eu apliquei, né, passei, daí consegui, a gente aplicou, daí foi aquela festa. E aí, claro, aí começa o processo de espera para sair a residência. Isso. Que também é outro processo. Porque, assim, quando você aplica é muito difícil. Mas no momento que não sai, eu acho que foi os últimos 2 anos, foram 2 anos na época, hoje é 3 sponsor, mas na minha época era 2. Foi os 2 anos mais ansiosos da minha vida, assim. Sabe o que é todo dia você pensar, hoje é um dia menos, porque eu sabia mais ou menos o tempo que ia sair o resultado, entendeu? E aí começa aquele processo de você ter que, né, claro, você trabalha para a empresa daí naqueles 2 anos. Tem o processo de sponsor, que ele é muito bom, mas você tem que sempre ter em mente que você está no sponsor. Então, você não pode entrar em argumentos, tentar não entrar em problemas que podem te afetar, que você vai ter que sair do trabalho. Você Sim, também porque corre você o está risco 100% de atrelado à empresa. Se a empresa falar, não te quero 100%. mais, eu acho que a regra é 28 dias, você tem que achar outro empregador, né? Ou então você tem que ir embora. Não é difícil achar um, imagina outro. Imagina, não tinha possibilidade. Eu pensei, não, é isso aqui, sabe? E aí tu acaba ajudando, fazendo outras coisas, né? Que nem é do teu trabalho, tu ajuda, enfim. Eu tava dentro, eu falei, ó, contem comigo, né? Eu entendo que é um processo para eles também, né? A empresa paga para você estar ali, é um dinheiro também que eles estão investindo em você. Sim. Então, eu, assim, baixei a cabeça, sempre trabalhei muito, assim, vesti camisa quando eu trabalhei para as empresas. Então, a gente... Foi bem legal, eu tinha uma relação muito boa com os donos. A gente sempre foi muito aberto. Só que nos últimos anos, assim, eu acho que tava faltando ali 3 meses, 4 meses para já, talvez, sair a residência, né? Eu tava num nível de estresse muito grande, assim. Eu tava trabalhando bastante, tava muito ansiosa. Assim, muito ansiosa, porque é aquela coisa assim, e aí, vai sair, não vai sair, será que sai? Será que talvez o bar feche um dia? Sabe aquela coisa assim, porque existe essa possibilidade também, né? O bar, ainda mais pandemia. Você já estava na pandemia, casos... Não estava na pandemia. Aí foi quando eu ganhei. Então, quando eu ganhei a residência, até vou contar, então, quando foi que eu ganhei. Então, eu já tinha ido esse processo de documentação, então, ele vai e vem, né, durante esse período. Então, às vezes, a imigração pede mais documentos, no meio do nada, assim. Então, você entrega mais documentos. Então, eu entreguei tudo, assim. Eu acho que eu já tinha, realmente, eu entreguei toda a minha vida para eles. E aí, o meu advogado falou, 1 mês antes, assim, de eu receber a resposta, ele falou, ó, agora é só esperar, não tem o que fazer. Eu falei, não, tem certeza, não tem mais um documento aí que eu posso mandar? Eu posso ver aqui alguma coisa para ajudar? E ele falou, Carol, não tem, só senta e relaxa. Eu falei, não, mas qualquer coisinha, eu posso fazer um documento, eu posso pedir para, sabe? Tipo, eu tava sempre pensando na frente. E ele falou, só relaxa, agora eles estão analisando, é isso aí. E aí foi quando foi no dia 3 de julho, dia que eu nunca vou esquecer, desse dia assim, 3 de julho de 2019, do ano passado. Estava saindo de casa, aniversário do meu namorado. Então, meu namorado, ele entrou no visto de partner comigo, então também teve todo esse extra documentos, né, de provar a relação junto. Então, tava eu e ele esperando, né? A gente saiu de carro, tava na garagem, saindo para comemorar o aniversário dele. E aí, toca o telefone. Trim, advogada Carol. Aí eu olhei, assim, pra ele. O meu coração, tu não tem noção, o meu coração, ele tá... Porque, assim, fazia um tempo que eu já não ouvia nada, sabe? E ele falou que agora, a próxima vez que ligar é pra dizer alguma coisa. Meu coração tá tão, assim, tu não tem noção. Eu atendi, assim, yes. Aí eu fiquei tipo, só assim, parado. Quando eu não lembro, sinceramente, eu acho que eu não lembro direito do que ele falou. Porque ele falou, e aí ele falou, você é residente permanente na Austrália. Gente, eu comecei a... Eu falei português com ele. Meu Deus, vocês são demais! Eu comecei a falar em português. Eu chorava. Você não tem noção como você me ajudou. Legal. E aí o Gustavo me olhou. Ele me olhou assim, você tá falando em português com ele, Carol? Que ele é australiano, né? E aí eu chorava. Ele com o meu namorado com o olho desse tamanho, porque ele não tava ouvindo. Ele tipo, não entendeu, né? Sim, não sabia o que tava acontecendo. Sabia, talvez. Ele me olhou assim e ele não sabia se eu chorava, porque eu chorava. E eu ria, então ele não sabia se era coisa boa ou coisa ruim. Nossa, daí quando eu falei pra ele, foi aquele chororô, a gente, nossa, abraçou, assim, não sei noção. Eu tenho um vídeo desse momento, assim, logo depois eu fiz um vídeo. E, sinceramente, assim, ó, pra quem tá esperando a residência, eu acho que até me emociono até hoje, porque, assim, quem tá esperando a residência, de verdade, esse é um momento, assim, transformador na nossa vida, porque
Olha só. Porque é realmente... Não, olha só a pessoa. Porque eu lembro do dia, assim, que eu recebi a notícia. Tipo, é muito forte. Pra quem sonha, muito vai atrás. E realmente... Você sabe que na hora, eu acho que você perde tanto eixo, você perde tanta situação, que no meu caso, o meu foi um pouquinho mais rápido. O meu demorou 9 meses, cravado, desde a aplicação até sair a residência. E a gente estava no Bridging Visa, porque não tinha saído ainda. E aí a gente resolveu ir para o Brasil. E aí a gente aplicou por um Bridging Visa B, porque eu precisava de uma autorização para sair, né? E aí a gente pegou um voo Brisbane, Auckland, em Nova Zelândia, e aí eu ia fazer Auckland, Brasil. Cara, eu tava no aeroporto da Nova Zelândia, tocou o celular, um número desconhecido. Aí eu falei, ai, gente, não vou atender, né? Tipo assim, sei lá. Aí o meu marido falou, atende. Aí eu atendi, era a advogada de imigração falando, parabéns. Vocês são residentes da Austrália. Vocês vão... onde vocês estão? Ela perguntou onde vocês estão. Eu falei, a gente está no aeroporto da Nova Zelândia. Ela falou, então parabéns, porque vocês vão voltar para o Brasil residentes. Foi uma gritaria. E estava eu e meu marido no meio do aeroporto, começamos a gritar, ecoava naquele aeroporto. Um pulando em cima do outro, fazendo um montinho de comemoração. Eu acho que é uma... Você perde um pouco, né? Eu acho que você... Na hora é um negócio tão louco que você fala, cara... E aí, dito e feito, quando a gente voltou, a gente já... Mas aí foi... Assim, é engraçado, porque quando a gente chegou no Brasil e contou, todo mundo fez, então quer dizer que vocês não vão voltar mais. Então, tipo assim, não foi... É verdade. Não, verdade. E a minha mãe, eu acho que até você entende o que eu consegui. A galera não sabe muito bem o que é. Então, tipo assim, gente, a residência, o pessoal fala, legal, tipo... E daí, tipo assim, mas pra gente foi maravilhoso, a gente amou, foi assim, uma sensação, um negócio que é isso, é uma sensação que eu acho que você não esquece nunca mais, é ganhar uma Copa do Mundo, só que a sua própria. Mas é verdade, e um peso nas costas que eu tinha, assim, parece que, sabe, vou ficar aqui pra sempre, olha só, posso sair e voltar aí quantas vezes eu quiser, tipo, eu acho que isso não tem satisfação, depois de tu passar por tanta coisa. E aí, quando você olha pra trás, você começa a lembrar as coisas que você passou, os perrengues, você chorou, que riram da sua cara por causa do inglês. Você pensa assim, cada momento valeu a pena. Cada coisinha que eu passei era pra eu estar aqui nesse dia recebendo essa resposta. Então, é verdade. Incrível. Ai, que legal. E aí, me fala uma coisa, como que o The Overseas Life entrou nisso tudo? Porque você, então, eu criei, quando saiu a residência, você ainda trabalhava no restaurante? Trabalhava? Sim, trabalhava. Daí eu pedi demissão, né? Só pra falar, assim, resumidamente, 2 semanas depois. Eu pedi demissão pra sair. Eles sabiam que eu ia sair, até pediram pra ficar. E eu precisava ir pro Brasil. Eu pensei assim, não, eu quero ficar no Brasil. Fiquei 7 meses no Brasil, depois da minha... Nossa, que delícia! Eu recebi a residência como como se fosse um presente pra mim. Eu precisava, sabe, passar o Natal com a minha família, fomos pra praia, Ano Novo, sabe? Eu acho que eu fazia ali 6 anos que eu tava na Austrália, sempre com essa função de só poder ir pro Brasil por 2 semanas, porque eu trabalhava, né, de carteira assinada. Então, assim, pra mim, eu falei, nossa, né, muito obrigada, sou eternamente grata, mas eu preciso fazer isso, Aí eu larguei, né, o trabalho e fui pro Brasil e fiquei 7 meses. Então, foi maravilhoso. Que Você delícia. precisava dessa... Mas o The Overseas Life, desculpa, perdi. O The Overseas Life, na verdade, eu criei ele naquela época da residência, já tava criando. A pessoa começa a viajar. Eu criei naquela época que eu já tava no bar. Mas porque assim, eu comecei a receber muitas mensagens de amigos que queriam saber como que é a vida lá fora. Sabe, assim, começaram a perguntar, mas como que é morar fora? Você é louca que você deixou seu carro, sua casa? E eu, que tenho carreira aqui, 25 anos de advogado, de não sei o quê. Então, assim, começaram a fazer muitas perguntas para mim. E eu comecei a ver que eu podia ajudar de alguma forma, né? Contando a minha história e inspirar essas pessoas. Porque eu acho que se tu não tá satisfeito, né, com a tua vida hoje,
muitas coisas que a gente acaba fazendo no Brasil é que a gente acaba permanecendo num trabalho por status, talvez, né? Porque é uma empresa legal, mas a gente talvez não quer ficar ali. Então, assim, como eu passei por isso, né? Eu, na minha vida empresarial, né? Que eu trabalhei em muitas empresas no Brasil, por mais que eu tivesse empresas legais, por mais que eu tivesse rodeada de profissionais maravilhosos e tivesse uma carreira pela frente, né? Para ser presidente de uma empresa um dia, talvez, eu não estava feliz. Então, eu comecei a pensar como é que eu podia ajudar, né? De alguma forma. Então, eu criei The Versus Life, que é a vida lá fora, é tu contar um pouquinho da vida lá fora. Comecei contando pelo blog, depois criei o canal no YouTube e hoje o Instagram. Então, a ideia é inspirar as pessoas, né? Caraca, legal. Não só vir para a Austrália, eu falo muito sobre vir para a Austrália, mas do modo geral, assim, para a pessoa, eu acredito que todo mundo deveria ter uma experiência de morar fora, pelo menos uma vez na vida. Nem que seja um mês, né? Não precisa ser um ano, que você saia da sua caixinha, da sua vida e você se jogue numa aventura, um lugar que ninguém vai saber quem você é, do seu passado, você vai como se você começasse de novo. Então, essa é a ideia, sabe, do projeto. Nossa, eu vi um post seu recentemente lá de coisas inacreditáveis que aconteceu com você na Austrália. Cara, eu ri tanto. Eu sei que não era para ser um post engraçado, mas eu me vi ali. Eu me vi. O da laranja foi assim, maravilhoso. Porque acho que todo mundo já passou. Recentemente, essa semana, a gente lançou um podcast lá no Instagram da agência, que a gente fala exatamente sobre isso. 3 pessoas que contaram 3 histórias diferentes, e assim, no nível do da laranja, tipo, daí para baixo, sabe? Então, e todo mundo que hoje tá super bem, tá feliz, trabalha na área, e cara, teve que passar por isso, e o que passou fez ser o que a pessoa é hoje. Então, eu gosto muito dessas histórias, por isso que eu concordo com você. Uma vez na vida, cara, todo mundo tinha que fazer um intercâmbio para ver como é que é. Não tem idade. Não, imagina, minha mãe ficou 6 meses na França agora, 2 anos atrás, fazendo intercâmbio, com 72 anos. Nossa, que demais! Não tem idade. É isso aí. É uma questão de organização e não ter medo. A minha ideia é chegar aí com 70, 80, 90 anos e viajar o mundo. Tipo, é essa vida, assim, que eu quero pra mim, sabe? Tá sempre conectando com pessoas diferentes. É maravilhoso. E agora me conta do e-book. Como que o e-book entrou no blog, com o Insta, com o YouTube? Então, com a ideia, como eu comecei a receber muitas perguntas sobre, né, a Austrália, né? Claro, eu tô aqui, então eu comecei a contar as experiências aqui na Austrália, a vida na Gold Coast, e eu gosto muito, né, de passar a vida real, assim, né, do intercâmbio. Então, não é só a parte boa, mas gosto de contar também essas coisas que acontecem para que as pessoas venham com um pouco mais preparadas. E aí eu comecei a notar que existia uma sequência de perguntas que era muito comum, né? Que era aquela questão, assim, do antes, assim, como que planeja a viagem, mas com quem que eu falo? Então, eram umas perguntas que eu comecei a notar que elas eram muito comuns, né? Então, eu lembrei da Carol, quando eu estava planejando, que eu tinha as informações na internet, mas eu não sabia o que fazer com as informações, eu não sabia o que fazer primeiro, né? Eu era meio... Eu lembro da Carol, assim, tipo, tentando vir para a Austrália, mas e aí? Mas o que eu faço? Tentando montar o quebra-cabeça. Não sei o quê. Então, eu resolvi reunir tudo isso. Então, eu resolvi pensar assim, eu preciso criar como se fosse uma linha de raciocínio para as pessoas. Então, eu criei esse e-book que tem mais de 60 páginas, ele é em PDF, né, de uma leitura bem fácil, e ele é como se fosse um checklist, assim, ensinando a pessoa como que ela vem para a Austrália com 6 meses de antecedência. Então, tudo que ela precisa fazer com 6 meses antes da viagem, depois 3 meses, 1 mês e 1 semana. Então, essa ideia é mais para a pessoa ter uma noção, por exemplo, se ela vai vender a casa, né? O quanto tempo mais ou menos que ela precisa pensar. Porque senão, acontece muito que as pessoas, elas estão... Hoje, com essa informação, né? Imagina, todo mundo fazendo coisas, entrando na internet. Sim. Tá tudo assim, né? Então, elas não sabem o que fazer primeiro. Então, essa foi a ideia do e-book. Foi super legal, super aceito. Tá vendendo super bem. Então, eu achei uma maneira, assim, de ajudar, né? De colocar toda a minha experiência ali, né, um jeito prático de falar, né, leitura bem rápida, mas para a pessoa pelo menos ter uma noção, assim, como é que ela vai fazer para vir para a Austrália. Que maravilhoso, gente, adorei.
Adorei a ideia, adorei tudo. Eu acho que faz sentido mesmo. E a gente que trabalha com intercâmbio sabe que isso é um problema real, que a galera às vezes tem na cabeça, quero fazer intercâmbio, estou decidido, tenho a grana, por onde começar. Nem sempre isso é tão claro para todo mundo. Exatamente. Carol, então agora a gente chegou no final do segundo bloco e logo a gente volta. Tá bom. Até lá. Saiba mais sobre cursos de marketing na Austrália. Existem alguns tipos de cursos na área de marketing que são disponibilizados para estudantes internacionais na Austrália. Você pode encontrar tanto cursos vocacionais quanto cursos no ensino superior, como uma especialização. A variedade de cursos depende muito da cidade em que você deseja estudar, mas existem desde cursos de business com ênfase em marketing até cursos específicos em digital marketing, marketing e comunicação, social media, entre outros. Entre em contato com a gente para saber mais. Estamos de volta no terceiro bloco do nosso Channel Talk, hoje conversando com a Carol do The Overseas Life. E Carol, eu queria, agora sim, eu sei que tem um monte de gente que é louco para conseguir a residência através do marketing. Sei que não é tão simples como não foi para você, cada vez mais vem se tornando um pouquinho mais complicado. Mas assim, para todo mundo que você é uma inspiração, assim, e eu acho que a sua história é similar à de tanta gente que está na mesma situação. Qual conselho que você pode dar? Olha, o que eu indico, tá? Primeiro, não ter vergonha de pedir sponsor ou não ter vergonha de pedir ajuda, tá? Isso é uma coisa que talvez eu aprendi, né, na prática. Eu poderia ter pedido muito antes, né? O meu sponsor, poderia talvez ter começado muito antes. Então, assim, antes ainda de pedir sponsor, eu acredito que o ideal seria sempre procurar ajuda, né, de profissionais. Então, ir num agente, um advogado de imigração, isso foi fundamental para mim, porque no momento que eu procurei essas pessoas, elas sentaram comigo, elas desenharam para mim possibilidades, que não era só do marketing, tinham outras possibilidades. Então, eles botaram plano A, plano B, plano C na minha frente, então eu consegui entender, isso vai acontecer é um processo, né? Vai acontecer em 3, 4 anos, mas eu preciso fazer o curso A, o curso B, o curso C para chegar lá. Então, assim, eu acredito que a dica é sempre procurar um profissional o quanto antes, né? No momento que você vê que você vai gostar da Austrália, que é isso aí para ti, senta com um profissional. Isso vai acontecer assim que você chegar, né? Só para dizer, mas você vai chegar na Austrália, você vai conversar com um profissional para você ter essa linha, né? Essa estratégia, né? Porque aí tudo que você vai fazer conforme você vai ficando aqui na Austrália vai ser com foco lá na frente da residência. E isso faz diferença. Eu vejo que muita gente. Uma coisa que eu vejo que acontece muito aqui, inclusive com amigos meus que estão aqui mais tempo na Austrália, é que eles nunca procuraram uma pessoa para ajudar desde o início. Então, eles estão aqui 5, 6, 7 anos. E aí, quando eles resolvem ir procurar, o que acontece? Eles já fizeram alguns cursos que não tiveram nada a ver um com o outro. Já está então passando tempo já de passou idade. A idade ideal. É verdade. Então, assim, e aí não tem mais o que fazer. Daí eles culpam, às vezes, o profissional, diz que o profissional era ruim. Não é. Você nunca teve uma estratégia. Você tá aqui 5, 6 anos já. Então, assim... Nossa, Carol. No primeiro ano... Falou tudo. Mas primeiro ano você tá aqui, já pro segundo, já começa a pensar no teu planinho ali para ficar, sabe? Mesmo que você não esteja 100% certo. Mas já que você vai ter que fazer um curso, já que você está decidido a renovar o visto de estudante, pelo menos tenta caminhar para um caminho. Porque ficar fazendo um curso porque, assim, tem cursos que realmente não te levam a lugar absolutamente nenhum. Verdade. Então, se você puder, às vezes um pouquinho a mais que você paga pode te levar para um outro caminho a longo prazo. Vai fazer diferença lá na frente. Claro. Com certeza. Essa é a minha dica, assim, porque faz diferença. O inglês e aí também. A segunda é quando inglês, como você falou, inglês é fundamental, assim, se você tá hoje no Brasil, né, você tá pensando em vir para a Austrália aqui quando abrir as fronteiras, o tempo que você tem de hoje até abrir as fronteiras, estuda inglês. Assim, o inglês, você pode aprender aqui, eu aprendi aqui, só que as coisas vão demorar mais para ti, por isso que a gente acaba passando mais perrengue, mais, né, porque a gente não sabe falar ainda.
Mas é inglês, é procurar profissional. E aí, essa questão também que eu vejo muito, que é de poder pedir sponsor. As pessoas que, né, têm a possibilidade de pedir sponsor, elas às vezes têm vergonha, têm medo da rejeição, e é o que tu falou, né? O não você já tem. Então, sai pedindo para todo mundo, porque você tem que pensar, de verdade, que você é uma pessoa que eles precisam de você. Entendeu? No mesmo momento, como é que eu vou te dizer? Não é só tu que precisa da empresa para ficar aqui, eles também precisam de um profissional bom como você para trabalhar, entendeu? Então é uma troca. Claro. Sponsor. Então, você sabe que eu tenho uma amiga que ela terminou o curso de childcare e aí ela foi conversar com a gente de imigração falou, olha, eu acho que para você ter mais chance, você tem que ir para um lugar mais afastado, para uma área regional. Ela teve o trabalho de entrar no Google, pegar o contato de todos os childcares de áreas regionais. E assim, ó, quanto mais afastado, melhor. Pegou de lugar no deserto, no Outback, comunidades com 700 pessoas. Ela mandou e-mail para todo mundo falando assim, ó, eu acabei de me formar, meu nível de inglês é tal, eu me formei na escola tal, preciso de um sponsor. Só me responda esse e-mail se você tiver um sponsor para me dar. E ela teve várias respostas. Tipo, pode chegar que a gente te sponsora. A ponto dela conseguir escolher para qual cidade ir. Óbvio, todas regionais, não eram capitais, não eram cidades grandes. Mas assim, às vezes a gente acha que não é possível, mas super é. Mas assim, óbvio, olha o trabalho. É óbvio, o sponsor, ele é, como é que eu posso dizer, a consequência de um bom trabalho. Seja você que trabalhou, se dedicou, fez muito mais do que o necessário, muito mais do que foi pedido lá no restaurante onde você trabalhou, ou então no caso dela, que se formou e mandou o currículo para todos os childcares da Austrália, entendeu? Então eu acho que o sponsor ele é isso, ele é a consequência da base, de um bom trabalho feito na base. É atitude, né, também. Eu acho que é a tua atitude, tudo vai depender de ti, né? No momento que você pisou na Austrália, para de depender das pessoas, para tudo, né? Coisas pequenas, como pedir sponsor, atitude. Tudo, as pessoas perguntam muito, como é que eu vou conseguir trabalho? Será que eu vou conseguir trabalho? Eu não tenho como responder isso. Eu não te conheço, eu não sei como é que é a tua personalidade. Tu é uma pessoa tímida, tu é uma pessoa, né? Tu tem que... Claro. Eu acho que a atitude faz muita diferença aqui. Verdade. E, cara, hoje você se sente realizada? Muito! Nossa, tô aí contando os dias para a aplicação da minha cidadania. Aliás, não vejo o dia, eu sonho, eu sou muito visual, né? Então, assim, todo o meu momento da residência, eu sonhava com o dia que o advogado ia me ligar, tipo, direitinho, assim, eu imaginava tudo. Eu sempre imaginei as coisas para passar na URGS, para passar não sei aqui, sabe? Tudo que eu conquistei, eu sempre fui muito visual. Então, hoje eu consigo visualizar, assim, o dia que estão lá na cerimônia, passando o papel para mim. Eu vou tirar uma foto no Instagram. Já aplicou? Com a minha cidadania, sabe? Então, Não, eu aplico dia 25 de novembro, que eu posso aplicar. Porque como eu fiquei um tempo fora do Brasil, você tem é verdade. uma conta aí que você tem que ficar... Então, se estendeu um pouquinho. Mas eu tô contando aí E quais são os seus planos para o futuro Mas sou muito agora? realizada aqui. Eu fico muito feliz. E seus planos para o futuro? Agora você... Bom, além da cidadania, que falta aí 3 meses só, já vai dar para aplicar. Sim. Então, a minha ideia eu já tô morando aqui na Gold Coast por quase 7 anos, então eu amo a Gold, mas o meu futuro, meu plano é morar um pouquinho em cidades diferentes da Austrália. Então, eu tenho essa coisa, assim, muito grande de mim, de ter várias casas, né, na minha vida, durante a minha vida, em muitos lugares diferentes. Então, eu tenho muita curiosidade de ir pro oeste da Austrália, lá para Perth. Então, provavelmente no ano que vem eu vou fazer essa mudança. Só por um tempo para conhecer, para ver como é que é, para a gente ter para eu ter essa visão da cultura australiana do lado de lá, né, que é bem diferente daqui da nossa costa. Então, esse é o meu plano, assim, mais recente. Então, a ideia do ano que vem eu ir um pouquinho para o Brasil, para visitar a família, que eu vou todo ano, e aí depois ir para Perth. Que maravilhoso! E a última pergunta que eu faço para todo mundo que eu entrevistei até agora, que é resposta sincera. Para você, a Austrália vale a pena? Nossa, muito, 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 gente. Sério, sem brincadeira, olha, eu tenho amigos, cada um tá um cantinho do mundo. E assim, a Austrália tem tanta oportunidade.
questão da segurança, né? O estilo de vida que a gente tem aqui de verdade, eu acho que é tudo combinado num só lugar. Eu não sei, eu acho que se você me convidar para morar em qualquer outro lugar do mundo, eu vou por um tempinho, mas é aqui, a minha base é aqui, que eu quero construir família, que eu quero ver meus filhos, né, correndo no pátio, sem grade, brincando, sabe assim? Então, de verdade, a Austrália para mim é sem igual. Maravilhoso. Adorei, Carol, adorei. Achei que foi um papo muito legal, muito inspirador. Acho que muita gente vai se ver na sua história e vai ver que é possível, que dá, que não é para desistir, que não é de um dia para o outro, mas que se fizer a base direitinho, o resultado vem forte. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço vocês, agradeço ao Australia Channel também por me chamar. E quem quiser também entrar em contato comigo, se tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beijão. Obrigada. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Hoje em dia, nem tá mais tão fácil. Não, peraí. Deixa eu arrumar. Não. Peraí. Será que eu tenho que voltar do começo? Não sei. Corta a produção. E aí, mate? Gostou do que viu? Então, nos siga em nossas redes sociais. Pá! Facebook, @Australia Channel Agency, @Australia Channel Agency. Ou pelo nosso Instagram, @australia.channel. Ou ainda pelo nosso atendimento 24 horas, pelo WhatsApp, +61 435 463 366, ou pelo nosso e-mail, study2@australiachannelagency.com. Vem pra Channel.